Olá, boa noite a todos. Meu nome é Eliana, sou participante aqui do Recanto já há um tempo. Essa casa aqui tem uma estrutura de auxílio no sentido de nos conhecermos, nos entendermos, nos melhorarmos dentro do conhecimento da moral cristã, dos princípios da moral cristã. E eu venho falar hoje, que está meio fora de ângulo, Drica, sobre a reforma íntima. Tudo bem assim? Sobre a reforma íntima no dia a dia, tá? E nós iniciamos falando sobre uma frase de Sócrates, né, que é o conhece-te a ti mesmo. Principal e primordial para tudo, para a ação da reforma íntima, nós analisarmos e conhecermos com profundidade a nós mesmos. Nossa, como é difícil, né? Essa frase que ela vem de Sócrates lá de 470 anos antes de Cristo, lá em Atenas, na Grécia, que a gente conviveu lá, mas, claro, não lembraremos. A gente repete o sentido dessa máxima, né? 2.500 anos depois, para que a gente perceba a profundidade, a veracidade desta frase, nós a percebemos e recebemos a orientação no Livro dos Espíritos, na questão 919, né? Do livro de Allan Kardec. E primeiro é importante dizer que as respostas do Livro dos Espíritos, ela provém de vários espíritos, né? Mas ela provém principalmente do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é uma junção de entidades que trazem o conhecimento de respostas absolutas para Kardec. E a resposta que Kardec recebeu na pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. A resposta da 919A, que compõe também a mesma pergunta, diz que o Espírito da Verdade faz o que eu fazia quando eu vivia na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência e passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para questionar-me. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Eu estou falando baixo. Qual é a situação aqui? Aqui no meio? Bom, o questionamento que baseia a reforma íntima dentro do que Kardec falou, dentro do que Aristóteles iniciou, é a base do que nós precisamos revisar, que precisamos olhar dentro de si. A questão é que quando nós lemos um texto desse teor, nós pensamos, puxa, não vou me santificar, eu não sei chegar nem próximo do que Jesus foi. Eu não sou um pensador como Aristóteles. Eu sou apenas um ser humano com erros e acertos diários que, puxa vida, qual é o meu primeiro passo? Quando Aristóteles disse, conhece-te a ti mesmo, desculpa, ele disse, conhece-te a ti mesmo, ele faz com que você entre dentro de si para ver não apenas acertos, para ver erros, pendências, lado sombra, para que nós possamos ver os nossos polos. Eu tenho o acerto da tentativa, mas dentro da tentativa há o erro.
Não há a necessidade de que eu me santifique, pois enquanto ser humano eu tenho direito ao erro. Isto vem nas palavras de Jesus. Isto vem nos ensinamentos básicos de budismo, de tantas religiões, mas a base principal é o que nós temos a procurar dentro de si com verdade, sem condenar-se, mas sem enaltecer-se. Com verdade. Quando eu, Eliana, olho para mim e falo errado o nome do pensador, eu falo, pô, Eliana, né? Você podia falar certo. Você errou? Errou, então peraí. Analise e melhora. Caminha, estuda mais, reforce-se. Nós temos vários caminhos para nos embasar. E isso vem objetivamente na palavra de Jesus. Quando Jesus sintetizou os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você entende nessa simples questão que você tem que se amar e se entender para você ter o que oferecer. Nossa, como é fácil eu amar ao próximo, eu vou dar uma cesta básica para ele, uma cesta básica para ela, uma cesta básica para cada um. Mas guardo lá de mim, dentro de mim, um temor odioso. Eu guardo dentro de mim uma inveja tenebrosa. Desculpa, a minha cesta básica, no meu crescimento, não valeu nada. Pode ajudar num dia, numa fase de alimentação de uma família, mas e no meu crescimento? Se eu não olhar que às vezes eu tenho sentimentos que nem eu quero direito olhar se eu tenho. É um exercício dificílimo. Lidar com o outro, dar um sorriso é muito fácil. Agora olhar para mim de novo e falar, pô, você escreve, estuda e erra, o que é isso? É difícil. É difícil quando eu olho para mim e falo, eu queria tanto aquela camisa vermelha do seu Érico. Nós temos isso. Nós temos grandes dificuldades internas que são difíceis de olhar, mas se a gente der o primeiro passo do puxa vida é dele, deixa com ele. Eu vou dar um jeito de conseguir um vermelho equivalente, né, seu Érico? Então é muito simples, é muito interessante o quanto, quando se fala de reforma íntima, parece que é uma atividade, uma construção megalônica. E na verdade não é. Na verdade é uma ação para dentro de nós que, olha, o seu Érico nem sabia que eu queria a camisa dele. Mas eu sei e eu trabalhei para ter um vermelho equivalente. E logo eu consigo trabalhar num outro passo, porque aí eu vou querer os lindos olhos da Luísa, ou eu vou querer o lindo sorriso da Célia. A gente sempre vai errar. A gente sempre vai ter no nosso interior setores a serem trabalhados. E olha, vou dizer uma coisa, não é bom nem ruim. Pode estar num polo positivo um sentimento meu, ou pode estar num polo negativo. E eu procurar o equilíbrio desse sentimento sem condenar-me. Ai, meu Deus, eu sou uma invejosa, que horror. Opa, melhorei meu sentimento, estou conseguindo ver vários tons numa mesma cor e fazer uso desses tons. É bem interessante que muitas vezes a gente é muito legal para o externo e muito carrasco para o interno. E nesse carrasco para o interno, eu tenho aqui pessoas maravilhosas que me ajudaram a entender isso. Nesse carrasco interno, de vez em quando a gente pode fazer esse carrasco, dar uma relaxada, fazer uma cócega nele, fazer com que esse carrasco fale, olha aí, eu nem estou afim de matar aquela situação, mas eu vou dar uma olhada para aquele lado. Acho magnífico quando nós conseguimos nos ver, é uma delícia poder olhar no espelho e falar, erro sim,
mas estou me melhorando. Sei fazer o caminho para dentro de mim. Isto, no dia a dia, nos faz pessoas muito mais inteiras e no caminho para essa nossa vida que é eterna. Isso é importantíssimo. Alguém, talvez o externo, ele fala, nossa, mas como ela está boba hoje? Não, eu estou vivendo hoje um momento diferente dentro da minha caminhada espiritual. Foi assim que cheguei e me conheci. Eu vou ter que vir do lado de cá, que a letra ficou meio embaçada, tá? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembra todas as suas ações do dia, nossa, coisa maravilhosa. Alguém consegue? Eu não consigo. Dizem que o exercício mais perfeito que a gente pode fazer é esse, né? À noite, você orou? Maravilhoso. Você pensou no seu dia? Maravilhoso. Agora, lembrar o que fez e analisar o que fez. Olha, hoje, qual o seu nome? A Dona Assunta, que nome show de bola. Dona Assunta, hoje, olhar para a senhora e me dar ao direito de julgá-la, posso até fazer. Mas à noite, na hora que eu for dormir, quem sou eu para estar julgando a Dona Assunta, sendo que no conjunto do meu dia eu fiz N coisas boas e ruins? Legal se eu mandar uma oração para a senhora, mas um pouco complicado se eu me der ao direito de dar um juízo de qualquer valor para a senhora, ou para o senhor, ou para qualquer um dos assistentes, para cada um dos assistentes. Então, quando eu consigo à noite olhar para mim e falar, ai, pai, eu vou melhorar. Da próxima vez eu vou ver todas as belas flores que a Dona Assunta representa. Que aí eu vou pegar essas flores para mim, como melhoria pessoal. Porque eu entendi que a senhora traz flores consigo. Isso é muito importante. E assim acontece com cada um de nós. Deve, né? A gente deve procurar esse caminho. Aquele que todas as noites lembra todas as suas ações do dia a dia e se pergunta o que fez de bem, eu vi as flores da Dona Assunta, e se fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclareça, adquira uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acredite, Deus assistirá. Nossa, às vezes a gente está passando, eu passei umas semanas horrorosas, assim, não briguei com Deus não, mas estou só exemplificando, que você entra em questionamento, você fala, Deus esqueceu de mim, nossa, sabe, ele mandou o anjinho dele me empurrar, pô, tô triste, mas na verdade eu ganhei um presente. Todas as atribulações que nós passamos são presentes para a nossa caminhada, para essa caminhada que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas sabe que vem, né? Eu assisto muito um orador que ele fala assim, gente, eu não quero contar para ninguém, mas todo mundo aqui vai morrer. E é semeando esta passagem que quando nós vamos dormir à noite, nós revisamos todo o nosso dia e procuramos saber o que fizemos para o crescimento, para a alimentação da nossa espiritualidade e o que nós estamos detectando que está para o nosso aprendizado. Todas as noites, se fizermos esse exercício, com certeza Deus assiste e assistirá. Não é impondo crença, não. É que cada um tem a sua forma de crer e entender Deus. Arquiteto do universo, força suprema, cada um crê de uma forma. E não é erro, é aprendizado.
esta assistência ela não deixa de ocorrer independente da denominação. Chamemos cada um como lhes for conveniente, mas que temos um grande Criador que nos assiste para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que nós saibamos dar dia a dia direção e crescimento para o nosso aprendizado. Isso é a grande reforma, é a reforma que está lá dentro e deixa a gente ver e entender que somos humanos, erramos e temos o caminho para a melhoria, para crescimento e que vivemos uma grande verdade definida por Deus, o Criador absoluto de todas as coisas. Eu acho que ainda tenho mais uma página, tá? Formula, portanto, é que para mim ler aqui está muito perto. Formula, portanto, as vossas perguntas, indague-se o que fez e com que fito, com que olhar, com que visão agiu em determinada circunstância. Se fez alguma coisa que censura nos outros, se praticastes uma ação que não ousaria dizer ou confessar. Ai, a hora que eu fui dormir, eu olhei para mim e meu colega de trabalho, ele tinha na mesa uma coisa que tinha um brilho que eu queria para mim. A minha bolsa tinha, meu bolso, sabe, minha calça tinha um bolso e eu pus o bolso e eu vou devolver amanhã. Ninguém precisa saber. Mas eu sei, meu anjo da guarda sabe, meu Criador sabe. E eu estou falando de coisa pequena. Porque eu posso ter ido lá e feito, Nossa Senhora, atrocidades que eu não quero descrever. Eu fiz isso. Eu peguei aquela coisa brilhante e coloquei no meu bolso. Mas eu não sei se, pela minha visão, aquela coisa brilhante era tão importante para o outro como era importante para mim. Se é qual o objetivo daquela coisa brilhante que estava naquela mesa? Se aquela coisa brilhante realmente traria brilho para ele, como eu imaginava que viria. Depende do meu olhar, depende da minha atitude de filtrar os meus atos. Na hora a gente não filtra. Na hora você faz alguma coisa, você não filtra. Mas aquele momento que você pega só para si, que você tem condição de analisar uma ação, de vê-la, por menor que seja ou por maior que seja, avaliar e ver o caminho da reforma, o caminho do conserto, o caminho do como eu vou resolver essa atitude que eu tive. A hora que eu dou este primeiro passo é a hora que eu estou reformando as minhas ações, que eu estou reformando as minhas atitudes. É nessa hora que eu entendo que eu estou praticando a moral cristã, quando eu me avalio e retomo a caminhada com acerto. E o meu acerto às vezes não é o seu, o meu acerto às vezes não é o seu. É uma autoavaliação, é fitar as nossas atitudes por um crivo que às vezes você fala, mas eu não sei se está certo ou se está errado. Todos nós viemos com o crivo de saber o que está certo e o que está errado dentro de si. Ai, mas eu não quero devolver porque eu vou passar muita vergonha. Ah, mas eu não quero fazer. Nós sabemos se está certo ou se está errado. Se vamos dar o arbítrio devido a essa ação incorreta, é uma escolha, porque a verdade nós sabemos. A verdade vem conosco. É uma escolha. Eu fui até, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examine o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos.
Quando eu peguei o objeto brilhante e coloquei no meu bolso, eu fui contra uma lei de Deus. Nós não devemos roubar, nós não devemos subtrair o que é do próximo, independente de físico, material ou social. Nós devemos saber o que nós estamos abstraindo do outro. E dentro das leis de Deus, Ele não manda ninguém roubar nada, pelo pouco que eu sei. Vai, rouba, meu filho. Temos essa fala dentro da doutrina. Depois, contra o teu próximo, o que será que eu tirei do outro? Será que eu tirei dele algo que era da subsistência, algo que era especial, que tinha um valor? Eu não sei, mas eu tenho que analisar, é do outro. Quando eu subtraio algo de alguém, físico ou não, eu tenho que analisar. E contra mim mesma? Pois é, muitas vezes nós nos atacamos em pequenos atos, nós subtraímos de nós mesmos direitos, ações, presentes divinos e nem percebemos, porque não analisamos o que estamos tirando de nós mesmos. Eu estou tirando de mim a dignidade de ser uma pessoa justa e decente quando eu subtraio algo de alguém. Eu estou tirando de mim o direito de ter uma caminhada com liberdade, com crescimento, quando eu coloco o meu pezinho na frente do coleguinha. Ou quando no trabalho eu invento uma fofoca sobre aquele outro, ou me imponho numa situação em que eu não caibo. Eu estou tirando de mim espaço de crescimento na minha caminhada. E sou eu, viu? Porque o coleguinha que pôs o pezinho na frente, ou eu coloquei o pé na frente do coleguinha, ou eu não observei onde estava o pé do coleguinha, eu tenho que observar que as minhas ações, as bases das minhas ações são minhas. Se o coleguinha teve uma reação à minha atitude, o que eu tenho que analisar é a minha atitude. O coleguinha vai ter que analisar dele, mas eu tenho que analisar a minha. Eu tenho que saber por que vim, por que estou aqui, ao que vim. Eu é quem tenho que saber. Não adianta eu dizer que eu caí porque o outro pôs o pé. Não, eu estava desatenta e por aí vai. A gente tem que começar sempre a avaliação por si, para fazermos uma verdadeira reforma. A partir desta autoavaliação total e extremamente pessoal, conseguimos iniciar aquele caminho que por inúmeras vezes parece sem começo, dificílimo, sem sabermos o primeiro passo. É como eu já disse antes, o primeiro passo a gente sempre acha difícil. Mas a partir do momento que você deu o primeiro passo para dentro de si, você entende que é bom. O que eu estou fazendo por mim é bom. Eu não vou precisar passar noites em claro com a consciência pesada. Eu não vou precisar esperar que venha outro e aponte o dedo para mim. Eu não vou esperar de fora, porque eu estou buscando entender o que está dentro, o que eu tenho que consertar, o que eu preciso fazer. A pontinha do pé na direção do primeiro passo faz com que a gente já tenha o início de um caminho de vitória. Antes isso. Porque aí eu também vou poder descansar melhor numa pontinha do meu travesseiro, eu vou caminhar melhor dentro do que é a minha caminhada. A análise do dever cumprido tem vários pesos e várias medidas e extensões variadas. Não há horários, há autoavaliação ao meu tempo para que eu me veja e me entenda, ou seja, tem horas que não se consegue saber qual é o dever cumprido e que o diga se está cumprido. Quando você dá o primeiro passo, no sentido de entender-se, você fala, mas eu estou fazendo certo. Aquela base do certo a gente já tem. A base do certo
ela já te leva na direção do que é o seu dever. Sabe por quê? Porque atualmente nós vivemos muito no que a sociedade nos deve e precisamos ver o que nós devemos à sociedade. O uso do serviço de saúde é o maior exemplo disso, tá? Os deveres que nós temos para com a nossa saúde, para com a nossa prevenção, para com a nossa autonutrição. A gente não faz isso. Quem faz, meus parabéns. Mas aí você chega no atendimento de saúde, ai, porque esse médico demora, porque ele não me deu remédio, porque não tem receita, porque ele não... É o médico o culpado de você estar procurando médico? É? Então, assim, nós temos direitos, muitos, mas nós temos deveres. Eu sou do tempo que na escola tinha moral e cívica. Aí a professora ensinava direitos e deveres. Era muito lindo, era muito gostoso, era um embasamento maravilhoso. Hoje nós não temos. Hoje nós temos muitas cobranças. Nós não vemos o equilíbrio do direito e do dever, porque tem que existir. E esse equilíbrio do direito e do dever, ele vem de dentro de nós. Eu tenho o direito de ter um médico, mas eu tenho o dever de fazer a minha prevenção, de me alimentar devidamente, de me dar o direito de uma noite devida de sono. Então, nós temos que, dentro da nossa reforma, manter o equilíbrio. Este equilíbrio é necessário. Este equilíbrio é ele que faz com que eu consiga peneirar o que vem e o que eu estou nutrindo aqui dentro, para mim fazer uma coisa boa e bonita. Neste ponto, a qualquer momento que se faça propício, quando a gente está no ponto de autoavaliação, em qualquer momento que se faça propício, primeiro que a oração é o que nos norteia para o nosso equilíbrio. A meditação nos norteia. A oração, a meditação, mas eu não tenho tempo de meditar, não dá para mim orar. Então, você pode orar neste momento, você pode orar no seu chuveiro, você pode orar no ônibus, quando você está naquele aperto com todo mundo te empurrando para lá e para cá, mas você pode. Você tem várias opções de escolher um momento de conversar consigo. Para dormir, também. Para acordar, também. Tem vários momentos que porque eu vou contar um segredo para vocês, tá? Quem fica o dia inteiro com vocês é vocês. Não tem outro. Então, a hora que você dá um respiro para a direita, você está lá. Aí você também está lá. Você também está lá. Então, se você está consigo todos os momentos, em todo e qualquer momento, você cria o momento propício de contato de você com você, para que você converse consigo. E veja que hora que você vai entender que aquela sua atitude é boa, ruim, média e como consertá-la. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, é você. Nós temos um mestre que nos fornece energia, que nos fornece condição, disciplina, para que nós consigamos fazer isso. E sem precisar ser, carola ou precisar ficar com excessos religiosos, não. É conhecer-se, é buscar conhecimento, porque uma das coisas que mais nos nutre é o conhecimento, é algo que ninguém nunca vai tirar de nós, todos nós sabemos disso. E nos dá o direito de uma caminhada mais orientada para a nossa reforma. Nós vamos sair perfeito daqui? Espero que sim. Tenho a esperança. Eu entendo que cada um deva ter essa esperança, né, de sair melhor daqui.
Mas já que a gente veio aqui para aprender, e aqui é um planeta de provas e expiações, que a gente tire muita nota alta nessas provas. Porque é a gente que teve que estudar para tirar aquela nota. Estávamos na auto-verdade. Contatamos com nossa essência que, por menos que se acredite, é divina. Na busca do conhecimento, na busca da reforma íntima, nós ativamos o que nós temos de divino. Ai, mas com essas coisas assim que eu faço, eu sou divina? É. Eu sou divina, você é divina, todos somos divinos. Todos temos dentro de nós uma centelha de luz dada pelo Pai, que nós ativamos com o conhecimento, que nós ativamos com o autoconhecimento, que nós ativamos distribuindo o nosso conhecimento adquirido. Essa caminhada, ela é extremamente rica, poderosa, não é a mais rápida. Alguns veem Chico Xavier, né? Mas não é o nosso caso. Aliás, numa das leituras que eu fiz esses poucos tempos, fala-se que Chico também veio da constelação do Cocheiro, assim como o Dr. Bezerra, e ambos participaram de uma guerra nuclear, por isso vieram para cá, convidados por Jesus. Então, a gente tem que admitir que todos nós viemos de uma base muito simples, com conhecimento muito simples, mas com toda a condição de engrandecimento e crescimento. Se é verdade ou se é mentira a história do Chico e do Dr. Bezerra, eu não sei, mas é um bom exemplo para a gente entender que todos viemos muito simples e sem conhecimento, e esse direito de conhecimento e caminhada foi dado a todos nós, pois somos divinos e conseguimos avaliar nossos atos e se propor a melhorá-los e entendê-los para reagir, né? Meu final tá meio estranho, mas tudo bem. Em síntese, a reforma íntima, ela é uma escolha pessoal. É uma escolha que cada um de nós faz em prol de si. Eu posso falar para o mundo, ai, que besteira que é essa reforma íntima. Mas espera aí, ela pesa para mim. Eu trabalho a mim. Ela é vitória e caminhada para a nossa caminhada eterna, feita por mim. E digo ainda, se nós pudermos entrar nesse caminho de reforma, não é igual à reforma material, que todo mundo vê. A reforma íntima, quem sente primeiro somos nós, na nossa melhor face, para nós mesmos. Bom, creio que passei 5 minutos do horário. Gostaria de saber se alguém tem algo a perguntar ou colocar, o que vocês pensam, quem já está reformado. Eu acho que, né, vai que, né, vai que. Bom, não tem ninguém reformado, tem alguém precisando de material de construção aí? Nos ensinamentos de Jesus vocês encontram esse material. Na doutrina espírita, esse material vem numa quantidade e o custo é benefício para nós. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Espero que tenha sido útil o nosso diálogo.